salve, salve! Salve, salve! Salve, salve! Portugal, Brasil! E aí, animados? Oi, Marina, oi, Beto. Oi, boa tarde. Muito animado. Estamos aqui hoje, animadíssimos. Hoje, um convidado muito especial, fora de controle. É uma Marina, mulher, como é que mulher. Como é que está Portugal? Olha, estás a ver aqui em Portugal, em pleno inverno, está um calor, está maravilhoso. Dias de verão Chuva e fantásticos. frio. E aqui chuva e frio, que era para estar um calor desgraçado. E aí, Beto? Quer trocar? Aqui está muito quente, hoje choveu bastante o dia inteiro, mas continua calor. É calor, aqui tá fresquinho. Então, pessoal, primeiro que tudo, agradecer a todos pela participação. Inscreva-se no canal, ative as notificações. E antes de começar, a gente sempre agradece aos nossos patrocinadores. Então, por favor, Marina. Obrigada, Pedro, Ju, Natália, pela oportunidade. Beto. Obrigado, Douglas e Carol, meus patrocinadores. E eu agradecer ao grande José Luiz Gonçalves, que sem ele eu não estaria aqui, não teria essa vida maravilhosa que eu tenho. Então, obrigado, Zé Luiz, obrigado aos nossos patrocinadores também, tá? Agradecer aos comentários do pessoal, tá? Que estão aqui ao vivo e mandando mensagem para a gente. Adalberto, seja bem-vindo. A galera, Rosa Pereira aí, tudo bem? Desde Portugal, da Lessa da Palmeira, e o pessoal animado aí. E também dizer para o pessoal por que é que a gente faz esse programa, por que é que a gente faz esse podcast. Nós fazemos podcast por diversão. E informação. Exatamente. Então, para nos divertirmos e, ao mesmo tempo, informarmos a galera, que é uma coisa bastante interessante. Então, vamos começar hoje. Hoje é muito especial, temos a Helena Jordão, a mais nova 15K da Herbalife, uma pessoa muito animada, muito fora de controle, uma história maravilhosa. Estou ansioso para ver essa história aí. Nós temos algumas atualidades para falar. Então, primeiro que tudo, o Brasil bombando, Marina, Brasil fora de controle. Uau! De julho a outubro, nosso grupo aqui cresceu 64%, então estamos completamente fora de controle. Muito bom. Também, futebol de Portugal, não sei, Marina, se você quer falar alguma coisa sobre o futebol. Não sei se olha, é assim, como boa portuguesa, né? Já sabes, nós é até à última, nós vamos até ao final e vai ser fantástico, tenho a certeza. Estás a falar de quem? Do Benfica? Estou a falar de Portugal, da seleção, né? Da seleção, mas eu quando perguntei não era da seleção, eu perguntei do campeonato, quem é que estava à frente do campeonato português. Tem aqui uma interferência às vezes nos meus fones. Não te interessa, né? Quando não te interessa, né? Tá bem. Tá certo. Audição seletiva. Está desculpado. E o Brasil já está com mais vacinados do que os Estados Unidos. Estamos muito animados aqui. Não sei como é que está a questão aí da Covid em Portugal, se está a melhorar, se está pior, como é que está as coisas na Europa? Olha, está mais ou menos 2.000 casos por dia em Portugal, portanto as taxas subiram um bocadinho, embora nós sejamos um dos países com mais sucesso nas vacinas, praticamente 80% da população. Agora a Alemanha está com muitos casos, 60 mil casos, a França com 20 mil, a Holanda está a começar a aumentar outra vez. Vamos ver, mas que agora que o pessoal vacinado também já provavelmente não vai acontecer as mesmas coisas do passado, então vai ser muito, muito ótimo. Beto, tens alguma atualidade para Brasil e Argentina, jogão, Brasil já qualificado para a Copa do Catar. Estou torcendo muito por Portugal, porque eu quero ver o nosso propaganda jogando na Copa, né? Não dá para deixar o CR7 de fora, né? Então, estou torcendo muito por Portugal. Estás torcendo para ter uma final Brasil e Portugal. Já pensou na Copa do Catar? Já pensou? A gente aqui se brigando aqui. Não pode ser. Vai ser muito legal. Vai ser muito legal. Então o Brasil já está classificado, agora tem que esperar o Portugal para ir. Também dando o giro do mercado, estamos animados. Herbalife, boa oportunidade. As ações estão baixando muito os preços a nível mundial, então é uma boa oportunidade para quem não tem que comprar. E o mercado no Brasil, a Bolsa Brasileira é a pior do ano de 2021 do mundo inteiro, com menos 19%. Então, pode ser também uma oportunidade. A gente sempre pode olhar isso para um lado negativo ou pode olhar isso para um lado positivo. Pode ser que seja uma oportunidade de comprar coisa barata. Agora colocaram um dobro de ouro.
Agora colocaram um touro de ouro na frente. Fizeram um touro igual aquele lá dos Estados Unidos, só que pelos vistos no primeiro dia o touro já caiu, porque já picharam no segundo dia ficou magrinho, já está tão magrinho, já fizeram um monte de sacanagem com o touro. Picharam o touro hoje, picharam. Picharam o touro, puseram lá fome, umas coisas. Enfim, virou uma vaca malhada agora. Então, pessoal, vamos chamar a nossa convidada especial, ela que é extremamente especial, fora de controle, animada. Estão preparados vocês? Marina, estás animada? Que eu sei que tu gostas muito da nossa convidada especial. Queres tu a chamá-la? Queres tu a apresentá-la? Tá? É uma pessoa muito especial, mesmo muito especial. Já está na Herbalife há 16 anos e eu lembro-me quando ela chegou, ela era uma menina, não é? Com 25 anos, era mesmo aquela geração jovem que estava a chegar. Éramos nós, Marina. Era nós. Éramos nós, né? Éramos nós. E criámos uma ótima relação que foi crescendo. Hoje somos grandes amigas, tenho imensa estima por ela. E vai ser muito bom termos como convidada especial a nossa nova, mais recente membro da equipa da Presidente 15K, a Helena Jordão. Oi, seja bem-vinda, Helena. Seja muito bem-vinda, Helena. Bem-vinda! Bem-vinda! Helena! Obrigada! Obrigada, Marina! Estou muito curioso por ouvir. Estou entusiasmado por ter-te aqui. É um prazer, Pedro. Não é para tu te ofenderes, antes pelo contrário, a gente sempre temos que transformar as coisas negativas em positivas, mas talvez tu sejas dos presidentes do meu grupo os que eu menos conheço. A história, a pessoa, talvez, sabes, não sei porquê, não sei, talvez tu saibas porquê, não sei porquê, mas tipo assim, hoje é que eu vou realmente conhecer-te. E eu acho que é um sonho para toda a gente que mexe com a Herbalife ou que trabalha com a Herbalife, um dia poder conhecer a mais nova 15K do grupo, assim, em mais detalhes, no podcast. Né? O sonho seria os 50 capas. Ansiosa. Conhecer os chairmans, né? Conhecer os chairmans. O meu novo chairman não conheço, então vou chamá-lo para o podcast e vou conhecer. Seria o certo, mas pronto. Então, olha, seja muito bem-vinda, Helena. Conta-nos tudo, não nos esconda nada, queremos saber tudo, queremos saber a tua história, como é que tu entraste na Herbalife, quem eras tu antes da Herbalife, como é que foi isso, como é que chegaste, também quer saber quando é que me conheceste, tá? Porque eu tenho muita, estás a ver, é aquela história, costuma-se dizer quem bate nunca lembra, quem apanha nunca esquece, né? E eu já estou há mais anos, né? Então não lembro toda a gente que chegou, no caso da Marina até se lembra, não me lembro de toda a gente, então se tu puderes me fazer esse favor, eu te agradeço. Então, como é que tu começaste, há quanto tempo? Como é que foi a história? Ok, então olha, boa noite a todos e obrigada pelo convite, Pedro. Quem sabe agora ficamos-nos a conhecer melhor, com certeza. Então, olha, eu entrei há 17 anos e tinha 24 anos na altura, mas quero-vos dizer e contar aqui, especialmente a vocês que estão aqui comigo, quem é a Helena, quem é a Helena, né? A maior parte das pessoas tratam-me por Helena. Olha a minha mãe, Pedro, obrigada. Espetáculo. Pronto, então, olha. Temos que dizer uma pessoa que diga bem de nós. Né? Eu já aí diz alguma coisa, fala bem de mim, pelo menos. Não temos que ter nenhuma pessoa aqui. Né? Já valeu. Já acabei de mandar o link. Já estás bem, já tens duas. Já tens duas mães, né? Minha mãe é do Beto, já está duas pelo menos. Com a mãe não fica mal, né? Então, olha, eu sou filha da minha mãe, da Linda, que é uma mulher lindíssima. Olha, eu quando conheci a Herbalife eu tinha 24 anos, eu sou licenciada em Educação Física. Mas a minha história... Licenciada quer dizer formada, né? Sim, formada. Faculdade, né? Educação Física. É porque aqui a expressão é só um bocadinho diferente. Licenciada é um bocadinho diferente. Ok. Formada para professora, ok? Era exatamente por aí que eu estudei, porque eu sempre gostei de ensinar, passar o conhecimento. Eu sou uma miúda, ainda me considero uma miúda, agora com uns aninhos mais, né? Mas eu sempre fui uma miúda muito sonhadora. Eu venho de famílias muito humildes, os meus pais não tinham grandes posses, mas nunca me faltou nada, porque eu tive sempre o suporte dos meus avós, que me foram apoiando. Eu fui estudar para a faculdade privada, porque na altura entrei na pública,
mas como estava a passar uma fase complicada da minha vida, quando entrei na faculdade fui diagnosticada com cancro, e dos 17 aos 18... É câncer, né? Câncer, exatamente, um linfoma, que de repente apareceu, e eu dei por mim a entrar na universidade, entrei na universidade em Coimbra, mas como estava em tratamentos não podia ir para tão longe de casa, porque eu vivo perto de Lisboa, e tive que ir para uma faculdade privada. E na altura, se não fossem os meus avós, eu não estaria formada em Educação Física, porque eu sabia que os meus pais não teriam possibilidades. Mas eu sempre acreditei e sempre achei que eu tinha direito a mais. E esse episódio da minha vida, com 18 anos, é marcante, porque tu, de repente, a tua vida pode acabar ali aos 18... ou pode continuar. E eu agarrei-me às palavras, na altura da minha médica, que me disse, se você acreditar, ela já devia ter ido a uma formação de Herbalife, se você acreditar, a taxa de sucesso pode ser muito maior. E eu agarrei-me àquilo, com unhas e dentes, e acreditei, era a pessoa mais crente na minha recuperação, era eu. Porque a família, coitada, né? Mas eu agarrei muito na altura e terminei a minha faculdade, a minha universidade como professora. Sabes, Helena, tem umas coisas muito interessantes. O que te dizem pode pôr para cima, pode pôr para baixo. Exatamente. Né? E o que a gente pensa pode nos pôr para cima, pode nos pôr para baixo. Tiveste uma médica muito sábia. Né? Muito sábia, Pedro. Porque nem ela sabe... mas foi uma médica muito sábia. Ela podia ter umas palavras diferentes e que já não tivesse o mesmo impacto. E isso eu acredito sinceramente, tanto na doença, quanto nos negócios, quanto na vida no geral, né? Se nós não acreditamos em algo, não vai dar certo. Né? Não vai dar certo. Com certeza que sim. E eu sempre acreditei e cá estou, não é? Completamente curada. É engraçado que eu terminei a faculdade e no ano que eu terminei a faculdade ainda estava a fazer o projeto de curso, depois comecei a trabalhar na área e havia um casal que é a Marisa e o Carlos Henriques, que tu conheces, e a Marina também, não sei se o Beto conhece, os meus patrocinadores, que andávamos já a convidar. Pedro, a minha mãe trabalha na altura trabalhava para o pai do Carlos Henriques, ou seja, a Marisa e o Carlos Henriques fazem parte da minha vida há muitos anos. Eu fui ao casamento deles, como era uma miúda, não é, à altura, ou seja, eu sempre vi o Carlos e a Marisa, os meus patrocinadores. Na realidade, eu vou-vos contar o detalhe, porque provavelmente alguns não sabem disto. Tu vês eles como os irmãos mais velhos, assim. Exatamente, então eu pensava que se eles estão na Herbalife, eles já estão tão bem de vida, sabes, que eu vi o Carlos médico, a Marisa formada também, gestora de recursos humanos, mas eu não via os pormenores, né? Não tinham tempo, não via isso, mas via porque é que eles estão na Herbalife. E eu quando ia visitar a minha mãe ao emprego, a minha mãe trabalha na clínica do Carlos. Nós em Portugal temos muito essa coisa do médico, né? O médico e o padre são duas coisas assim. Exato. Né? O médico e o padre são duas coisas que são acima da lei, né? São acima de qualquer coisa, né? Qualquer suspeita. Né? São pessoas que socialmente estão acima de qualquer coisa, né? Então não tem lógica nenhuma. Este gajo ser médico, o médico ganha bem em Portugal, né? Se nós pensarmos... Sim. O que é que este gajo anda aqui a fazer que é Herbalife, né? Este gajo deve estar alguma coisa errada, né? Sem dúvida, Pedro. E depois sabes o quê? Tu conheces, para quem conhece o meu patrocinador, principalmente, não é a pessoa mais entusiasmada do mundo, né? O meu patrocinador bate palma assim, né? Faz assim, pouco esforço. Se ele está a ouvir, vai-me matar. Ele é um realista entusiasmado. É um realista animado. É contido, é muito contido. E eu não conseguia ver o Carlos Henriques de bata com aquele perfil e a Herbalife. Não conseguia. Mas uma coisa, não sei se Pedro, se tu sabes, na altura, numa quarta-feira, nós temos um jantar de negócios à quinta-feira. Antigamente tínhamos um jantar de negócios à quinta-feira em Lisboa, no Hotel Marriott. E numa quarta-feira. Outra vez, diz que já está outra vez. Já está outra vez bombando. Já está outra vez bombando. Disseram que foi o máximo. 140 pessoas ontem, Pedro. Exatamente, já me disseram que foi ótimo. Está fora de controle. E numa quarta-feira, uma pessoa, terceira linha, eu não sei se tu sabes disso, terceira linha da Marisa e do Carlos, que era minha vizinha,
do prédio, que era amiga da minha mãe. Helena, quando é que vais ao jantar e tal? Mas o Sérgio tinha tido uma má experiência com a Herbalife, tinham-lhe vendido os produtos. Helena, vamos lá, desculpa lá eu te interromper, mas eu preciso diz, interromper Pedro. por 2 motivos. O primeiro, porque estás sendo olhado. Portanto, alguém diz aqui, fica assim, olha, estou-te a olhar. Isto provavelmente deve ser uma intimidação para tu não dizeres determinadas coisas, provavelmente. Isto aqui deve ser uma espécie de bullying. Não, é que vai ser. Pior que eu já deve estar lá no interior e tal, enfim, já deve ter dito mata de palavrões, mas estou dizendo. Exato. E a segunda coisa é que eu preciso saber como ela é a linhagem. De onde é que começa? Começa em mim, e depois de mim vai para a Isabel, certo? Certo. Depois vai para o Jorge. Depois da Isabel vai para o Jorge Teixeira, que já entrevistámos aqui, foi o Zero. Inclusive vamos ter que entrevistar ele de novo, porque ele foi o Zero. Pois foi. Foi o tester. Foi o tester. A gente não testa em animais, a gente testa em Teixeira. Exatamente. É mais ou menos assim que acontece, né? Assim que sim, acontece. Sim. E depois do Jorge Teixeira, quem é que tem mais? É o Carlos e a Marisa. É o Carlos e a Marisa. E depois? E pronto. E depois, e a maior parte das pessoas não sabe ao pormenor, até o Carlos e a Marisa, em termos de linha de patrocínio, só Pedro. Dizer uma coisa. Então, o Carlos quer-te mandar um recado. Disse que se tu falares alguma coisa que é inconveniente, ele só vai te dar... Extra no aparelho. Só levas um apertozinho extra no aparelho, não é assim também nada mais que possa ser. Então, nada. Mas pode ter trocado de dentista. Não é só a Helena já começou a ameaçar muita gente. Eu acho que deve ter história boa para a gente ouvir. Agora acabou. Então, era o que eu tinha para vos dizer. Desculpa. Estou levantando a tampa. Olha, e na realidade, Pedro, até chegar a mim, do Carlos e a Marisa, haviam 3 pessoas. É impressionante. Tu não entraste pelo Carlos e pela Marisa? Era isso que eu queria te explicar, porque há muitas pessoas que não sabem que na realidade eles sempre foram os meus patrocinadores. Não a pessoa que me registou, porque eles já andavam a falar-me há muito tempo e houve um dia que eu fui convidada para o jantar de negócios com o Sérgio, não é? O meu namorado na altura, agora o meu marido, e eu só tinha roupa de treino e ténis, e disseram-me assim, o jantar é amanhã num hotel, assim, oh meu Deus, ok, é um jantar de Herbalife, vamos lá. Por cima, né? Exatamente, estás a ver? Pedro, e tu acreditas, isto é coisa de mulher, não, mas eu sei exatamente aquilo que eu levava vestido no meu primeiro jantar de negócios, foi o primeiro contacto que nós tivemos com ela. Eu levava uma blusa preta e uma saia às bolinhas, que não tinha nada a ver com o meu dress code atual na altura, não é? Mas pelos vistos para o Sérgio funcionou. Alguém gostou. Alguém gostou. Então foi o Sérgio que te convidou? Não. Foi essa vizinha da minha mãe, que era a terceira linha do Carlos e da Marisa. Terceira linha do Carlos e da Marisa. Quem tinha-te convidado era o Sérgio para tu ir a um jantar de negócio. Então quem te convidou foi essa vizinha. Foi essa vizinha que nos convidou aos 2. Nós estávamos a entrar no prédio e ela fez-nos o convite e o Carlos e a Marisa, para respeitar, não é? E para respeitar a inscrição foi dessa maneira. E até hoje eu vou agradecer à Sandra, com certeza, não é? E ela sabe do nosso percurso, mas na realidade, depois as pessoas deixaram de desenvolver o negócio logo ali, primeiro, segundo mês. Então o Carlos e a Misa foram sempre os meus patrocinadores. Eu muitas vezes até me esqueço, não é? Que havia outras pessoas. A Marisa uma vez é que me teve que contar ao pormenor. É sempre bom relembrar para as pessoas que estão, porque às vezes as pessoas estão e acham que eu posso sair, porque a pessoa não é ninguém, né? O patrocinador do Vítor Pereira também não está mais. Exatamente. Pessoas, né? Tantas histórias. Se imaginar que com certeza essa pessoa, se tivesse hoje na Herbalife, era presidente, que é muito perto disso. Sim. Milionário ou milionário 7.5 com certeza seria, Pedro, porque... Claro. Mas pronto, nós lá fomos, tivemos logo o nosso primeiro contacto com a Isabel Fernandes. Então quem tem um primeiro contacto com a Isabel é logo o que é isto, né? Ou faz ou levas um aperto extra no aparelho, só que é no aparelho central. Aquela coisa da Isabela, eu gosto de si, assim, eu também estou a gostar de ti, estou a gostar destas viagens e deste dinheiro todo. Eu gosto de si e o anelzinho ali dela, aquele anelzinho que a mulher já fica assim. Agora tenho ele, Pedro. Também
gosto desse anelzinho aí seu. Exatamente. Mas pronto, olha, foi muito giro porque no jantar nós ficámos com essa perspectiva, vimos logo, né? Estava o Carlos e a Marisa, nós também já conhecíamos o Jorge Teixeira. Nós, na realidade, Pedro, nós costumamos dizer que a Rua Luís de Camões, aqui, que é na Torre da Marinha, Seixal, Portugal, é a rua com o maior presidente por metro quadrado. Porque na mesma rua, quando éramos jovens, solteiros, vivia eu, o Jorge Teixeira e o Carlos Henriques. Então, essa rua aqui em Portugal é a rua com mais presidentes por metro quadrado. Então já conhecia o Jorge também de miúdo, o pai do Jorge foi o condutor, o motorista do meu colégio. Mas, assim como o meu primo Mário e o meu primo Alexandre qualificarem presidentes, também vai ser a tua. A Avenida 25 de Abril da Gandra dos Olivais, tá? Já tem 2 presidentes, está certo? Oh, Pedro ficou. Não, vai ter 4. Só estou a dizer porque é assim, né? Eu e meu pai somos presidentes daquela rua, né? Sim, sim. E do meu primo Alexandre e do meu primo Mário também. Então, se eles virarem presidentes, já somos Helena, não queria... Eles têm uma razão. Vou-lhe ligar agora. Vês, Pedro? Primário. Agora sim. Agora tem razão, né? Tem que Helena, e sem clubismo, mas a rua deles tem charmas, né? Fala o nome da rua de novo, que eu vou anotar, vou procurar uma rua dessa aqui na minha cidade. Né? Rua Luís de Camões. Eu vou achar uma Luís de Camões agora no Google aqui. E a minha é 25 de Abril. A 25 de Abril. Amanhã eu estou entregando um panfleto lá. Não, mas olha, nós somos... o Jorge Teixeira diz uma coisa, e eu concordo em absoluto, uma das características para ter sucesso, às vezes as pessoas podem achar que é negativo ser influenciável, mas sinceramente, eu fui uma pessoa e continuo a ser influenciável na medida daquilo que eu aceito e sei que é para mim e que pode ser para mim. Isto para explicar o quê, Pedro? Nós éramos muito inocentes, tínhamos 24 anos e vínhamos os dois de famílias muito humildes, ingênuos, então fomos influenciáveis no bom sentido. Porquê é que eu ia duvidar do Carlos e da Marisa quando eu os conheço desde crianças? Porquê é que eu ia duvidar do Jorge Teixeira? Eles nunca me iam querer mal. Então, e o Carlos na altura dizia uma expressão que é: atira-te, que eu e a Marisa somos o colchão fofinho lá embaixo. E sabe, estas coisas de início que nós vamos ouvindo são muito importantes para aquela primeira confiança, porque nós éramos uns miúdos, na realidade, né? sem qualquer espírito de negócio, nem de empreendedorismo, mas tínhamos uma coisa aos dois, que era a vontade de vencer, tanto que o Sérgio tinha ido para o estrangeiro trabalhar em procura de algo mais, não é? Porque se ganhava mais no estrangeiro, etc. Mas numa das idas dele a Portugal... Qual foi o país que ele foi? Ele esteve na Irlanda e na Holanda a trabalhar naquelas metalomecânicas. Qualquer coisa. Eu nem sei muito bem, mas pronto. Plataformas. Plataformas. E não era bem isso, mas pronto. Qualquer coisa que pudesse dar mais dinheiro do que dava em Portugal. Exatamente. E efetivamente assim como dava. os brasileiros vão para os Estados Unidos. Exatamente. E efetivamente dava, Pedro. Mas numa dessas vindas entre a Irlanda e a Holanda, nós conhecemos-nos. Já nos conhecíamos assim, nós somos da mesma zona, mas não nos conhecíamos mesmo, a sério. Então, olha, eu cativei, ele cativou-me a mim. Da mesma região. Da mesma região. Não, olha, imagina, Beto, um é a Rua Luís de Camões, a outra é a Avenida da MFA. Eu entendi, é que você aqui no Brasil... No Brasil, se você for intendente, o Caixo Sodré. O quê? Fala, Pedro. No Brasil é o intendente. Caixo Sodré. Intendente. Zona do Meretriz. Ok. Então, vocês não são da mesma zona, vocês são da mesma região. Somos da mesma rua. Pronto, da mesma rua. Por isso que o Beto falou. Eu percebi, agora já percebi. Beto, eu não sei os termos, né? Tenho que pedir desculpa. Isso é que é engraçado. A gente vai ensinando os portugueses e vai ensinando os brasileiros. Claro. Eu já estou quase falando português de Portugal com esse podcast aqui. Claro. Vais aprendendo. E eu vou sair daqui com expressões brasileiras hoje, de certeza absoluta. O meu filhote, o Santiago, só vê vídeo do Brasil, né? E eu às vezes tenho que ensinar como é que se diz em português, porque ele diz em brasileiro. Eu tô achando muito giro esse negócio. Eu não sei se é verdade o que dizem, mas dizem que muita criança de Portugal assiste o irmão do Filipe Neto, né?
Lucas Neto. Lucas Neto. É, a minha sobrinha assiste o Lucas Neto. Lucas Neto. E depois as expressões, eles usam as expressões em brasileiro. Nem mais, e nem os mais. pais é que têm que corrigir. É mesmo, é mesmo. Olha, imagina, mãe, vou na privada. Eu assim, qual privada? Casa de banho. E ele, não, mãe, mas é privada, não é, filho, não é privada. Boa, Bem, mas vamos lá à parte. Olha, nós entramos na altura... promoveram-nos uma coisa, Pedro. Vem aí a mini extravaganza com o nosso upline, Pedro Cardoso, e a gente, mas quem é essa pessoa? E a Isabel, é o meu patrocinador, assim. Então, eu já tinha visto a Isabel, quem é que será o patrocinador da Isabel? E nós qualificámos supervisores, sem ter o... menina. Oi. Não é como diz a Isabel, menina, mas você tem que ir lá conhecer o meu patrocinador. Claro, você tem que ir lá. Esqueça, você tem que ir. Tem que ser. É? Nem mais. É isso mesmo, Pedro, é isso mesmo. E nós sem ter o dinheiro, quer dizer, nós tínhamos 24 anos, né? Eu já dava umas aulitas, o Sérgio trabalhava, baixou drasticamente o rendimento porque fora ganhava 3 ou 4 mil euros, eu veio trabalhar para a Vodafone a ganhar 800. E de repente, quer dizer, nós queríamos construir a nossa vida e o professor aqui em Portugal também não recebe assim tão bem. E então fomos supervisores. Como fomos, era dia 31 de julho de 2004 e a nossa encomenda de supervisor entrou no fax da casa do Jorge Teixeira às 23h58, segundo mês de milionário do Jorge Teixeira. E estas coisas, eu lembro-me de fazer já parte das qualificações das pessoas, e isso dá-me um gozo enorme. Daquela confusão do último dia. Era na altura. Exatamente. Daquela euforia do último dia. Sabes? E a gente não percebia, mas de repente já estava dentro. Bora! Vamos ajudar, vamos embora. Exatamente. Vamos dar. Não tinha o dinheiro, mas já tinha. Vai! Foi! E depois, olha, estás qualificado e dizem, e vão para a mini extravaganza em setembro, que a mini extravaganza era em setembro. Em que lugar foi a mini extravaganza? Santarém, Pedro. Santarém. Mini extravaganza de Santarém. Eu só sei que tu vinhas, não me lembro mais nada, só me lembro de estar. E por causa das fotos também que nos lembram, eu, o Sérgio e o Nelson Carvalho, os três, com uma carinha de miúdos, né? De miúdos, porque na altura disseram-nos, olha, mas se tu levares a Isabel mais 2 olhos, mais 4 olhos, faz a diferença, e nós levámos 2 olhos que fizeram muita diferença no nosso negócio, né? O Nelson Carvalho, presidente executivo VITCAP, meu amigo, né? De há muitos anos, da faculdade. Então baixa 2 olhos, que era o Nelson Carvalho. Mais 2, éramos nós dois, eram 4 olhos, mais 2, 6 olhos, era 6 olhos. 6 olhos a ver o Pedro Cardoso e a visão. Olha, Pedro, eu lembro perfeitamente, desde que era que o Nelson não me esteja a ouvir, ele deve estar a ver as maratonas, ou vai ver depois, por isso não vai comentar nada. Olha, conta. Ia ver a reprise, pelo menos não vai falar mal da gente agora. Olha, tu sabes que eu costumo dizer, nós assistimos à evolução das pessoas dentro da Herbalife, não é? Qualquer um de nós somos outra pessoa, evoluída em vários níveis. Mas das pessoas que eu vejo mais evolução, é o meu amigo Nelson, sem dúvida nenhuma. Porque se calhar, no início, quando nós entramos, havia pessoas que até se calhar comentavam, o Nelson, vais convidar o Nelson? O Nelson não gosta de ser à noite, estás a ver? Eu era muito certinho na faculdade, pronto. E ele não era assim. Inclusivamente, Pedro, o Jorge Teixeira teve para pô-lo fora da sala no primeiro STS, e tu não sabes disso. Conta essa. Conta. Foi uma pena. Devia ser mandado embora, porque esse rapaz realmente... Não, nem tu nem eu. Porque o STS era o sábado e o domingo, né? E ele provavelmente devia ter vindo de uma noite qualquer. Direta. E estava na última cadeira do hotel Ibis, em Setúbal, ainda antes da mini extravaganza, porque nós fomos juntos já, em agosto ou assim, sentado assim na cadeira, com os óculos escuros, estás a ver?
Pronto, e o Jorge Teixeira assim, olha, tu diz lá ao teu amigo, o Jorge Teixeira para mim, né? E eu, respeitinho, ao chefinho, diz lá aí ao teu amigo, se ele não se comporta, eu ponho a andar. E eu super envergonhada, mas sabes, Pedro, aquelas coisas que eu sabia que o Nelson, sabes, aqueles feelings que nós temos, a Herbalife é para toda a gente, né? A gente sabe que deve convidar toda a gente, mas havia pessoas, até o Sérgio ao início, que não conhecia bem o Nelson, ou conhecia-o, e também dizia, o teu amigo achas, para Herbalife. E das pessoas, isto para concluir o quê? Das pessoas que eu mais vejo evolução, né? É ele, sem dúvida nenhuma, ele evoluiu. Incrível mesmo. E a Rita. Sim, a Rita, Pedro, a Rita. A grande evolução do Nelson, e este podcast não é sobre o Nelson, é sobre ti, mas claro. A grande evolução do Nelson foi quando ele se casou com a Rita e ele virou pai, ele virou gente, virou homem. Olha, Pedro, eu já te vou contar. Isso também aconteceu comigo e aconteceu com a Marina também, né? Claro. E aconteceu com, né? O Beto não, porque o Beto ainda não tem filhos, só tem enteados, é diferente, ele não sabe o que é isso, não, brincadeira. Mas muda, né, Beto? Muda. A gente brinca, a gente muda a perspectiva, a seriedade, tá? Só que tem uma parte muito interessante no Nelson, que além de ele ser muito inteligente, é uma pessoa inteligente, é muito trabalhador e juntou-se com outra pessoa que também é inteligente e trabalhadora. E são muito carismáticos. Eu acho o Nelson uma pessoa muito carismática, muito inteligente e sem dúvida, Lena, tu falaste a coisa mais importante, que é, tem pessoas, agora vamos falar do outro lado, que a gente vê que não evoluem. Estão ali, a gente já os conhece há 10 anos, estás a ver, o sapato é o mesmo, o buraco no dente é o mesmo, estás a ver, os dentes tortos continuam a ser os mesmos, quer dizer, estás a ver, é a mesma coisa, não muda nada. Falam contigo os mesmos problemas de 20 anos atrás, certo. Mesmo estando na Herbalife. A gente encontras com eles, como é que estão as coisas? E assim, pronto, já não te encontro há 5 anos, encontro 5 anos depois e contas-me exatamente a mesma história de 5 anos atrás, pronto. E não é o caso do Nelson e também não é o teu caso. Então, Helena, diz-me lá, e quando é que tu me conheceste? Olha, Pedro, eu conheci-te na minha extravaganza, mas se tu me disseres assim, mas consegues precisar? Não. Quando eu consigo precisar melhor, quando te conheci mais de perto... tu viste mesmo. Exatamente. Quando eu te conheci... Lá no palco, e tu lá sentadinha e tal. Exatamente. Mas quando é que tu não te lembras assim da gente ter conversado a primeira vez? Sim, foi, sabes onde? Foi aí onde tu estás. Nós fomos a uma fábrica de líderes, era assim que se chamava na altura também, não é, Pedro? Fábrica de líderes. Exato. Sim, eu sei. Vamos ter a próxima em março. Em março, não é? É, online. Você veio aqui no Brasil. Fui aí no Brasil, foi a Florianópolis. Que ano foi, Helena? 2007. 2007, nós já éramos da equipa de Milionário, Pedro, quando fomos um grupo muito grande aqui de portugueses. E pronto, a Isabel. Estavas lá? O Pedro levou-nos. Foi a primeira vez que eu comi ostras contigo, Pedro. Nunca tinha comido ostras na vida. Tu levaste-nos a um restaurante assim em cima da água. Sim, em Joraré, não é? Em Joraré. Talvez, onde nós experimentámos ostras de todas as maneiras e feitios. E eu, de repente, não gostava de... Lá está! Os nossos uplines, a Isabel e o Pedro, foram-nos mostrando as coisas boas da vida. É tão fácil a gente se adaptar às coisas boas. Pois é, muito fácil. E eu adorei. Foi quando nós conhecemos, na altura, o vídeo do segredo. Eu lembro-me de estar sentada no chão, Pedro, lá naquela sala... no hotel. Que a gente passou o vídeo, o filme do segredo no final do... Exatamente. Toda a gente sentadinha lá no chão a ouvir aquilo. No chão, e foi memorável para mim. A saída foi muito giro, toda a experiência foi muito, muito interessante. E estar assim mais de perto contigo, né? Lá está, uma coisa é ver-te, outra coisa é estar ali mais de perto contigo e ir contigo aos restaurantes. E sabes que eu gosto muito de conversar, mas eu também gosto muito de ouvir, e às vezes ponho-me a ver-te de longe, porque às vezes a gente consegue perceber melhor as pessoas assim do que às vezes em cima das pessoas, né? Eu lembro perfeitamente de nesse dia
na extravagância uma pessoa já fica como é que eu ia dizer, com a admiração, digamos assim, não é? Quando te vê no palco e percebe que tu és o upline, etc. Mas neste evento do segredo, eu senti-me mais perto de ti, principalmente porque o filme do segredo, não é, permitiu-me abrir os meus canais, digamos assim, e de perceber que tu eras a nossa luz, digamos assim. E eu tento me pensar emocionar, Pedro, porque novamente eu senti isso o ano passado, quando tu de repente falas das maratonas e nós precisávamos dar um boost ao nosso negócio, e eu disse ao Sérgio, nós vamos estar nesse grupo, e tu perguntaste se havia alguém que queria participar, e nós dissemos que sim, bora lá participar, e testar com as nossas pessoas, porque não íamos mexer no grupo dos nossos presidentes, como é óbvio, né? Porque o Nelson e a Rita já eram presidentes, e o Bruno e a Teresa também, mas agarrámos e percebemos que havia ali uma coisa interessante, começámos a fazer com as nossas pessoas mais próximas, até que de repente eu disse à Rita, vem, tens que vir experimentar. A Rita veio para uma das nossas equipas de maratona, entrou, e o Nelson, tu conheces, né? É ali muito, quando está a funcionar, mas na altura havia qualificações a sair do grupo, e eu disse-lhes, experimentem, ponham esta coisa a funcionar aqui neste último mês de qualificação, de uns guetos de primeira linha deles, nossa segunda linha, e de repente a coisa foi, nós começámos a dar formação à nossa equipa abaixo dos nossos presidentes, e a coisa explodiu, e saiu o nosso presidente também, e saiu o nosso presidente que escapa, e eu nunca me vou esquecer, Pedro, de tu teres vindo, tu foste mesmo tipo o porta-bandeira, né? Naquela altura que se calhar a gente de repente, o que é que vamos fazer, né? Porque foi numa época, esse sentimento que tu tens, eu tenho pelo Leon Weisbein, entendes? Tipo assim, a gente tem que entender de onde vêm as coisas. Claro que fui eu que te apresentei. Claro. O Leon me apresentou a mim, e quem criou foi a Lana Goldenblanc e o Oleg. Mas o que é importante é a gente... Liderança é isso, é numa hora em que tu precisas, está alguém ali que te diz, olha, está aqui o veículo para tu, né? Está aqui, estou sem carro, pega esse carro aqui e vai lá. Né? Não tem para onde ir, pega esta moto, pega esta bicicleta. Essa é a função da liderança. E nesse caso foi muito bom, porque talvez se tu não tivesses entrado no processo, talvez a Rita e o Nelson não tivessem olhado da mesma maneira, e talvez demorassem tempo. Não vou dizer que não entrassem, porque claro, mais tarde ou mais cedo iam ver outras pessoas, assim sim, como aconteceu depois, o resultado atraiu todas as pessoas, e a partir daí criou-se uma... Mas talvez se não fosses tu, naquela época também o Nelson não teria, e então não teria... Eu acho que houve pessoas muito importantes nesse processo. Carlos Henriques, como é que ela chama? A Sónia e o Zé Luís. A Sónia e a... do vosso upline, não é upline, acho que é crossline de vocês. A Sílvia. A Sílvia Vaz Pinto, tá? E o Pedro, né? Que foram pessoas que começaram a criar os materiais, começaram a trabalhar junto com a Juliana e depois esse grupo aí acabou por deslanchar, e pronto, e toda a gente foi atrás depois, e foi a nossa salvação, não tenhas dúvida nenhuma que foi a nossa salvação. Não tenho nenhuma. Não para agora, não para a Covid, para o futuro, para tudo. Sim. Para tudo, porque daqui para a frente agora nós temos uma ferramenta que nos deixa tranquilos se fechar tudo novo. Certo. Estás a ver? Certo. Tipo assim, agora começou a aumentar os casos, que não sei o que, está tudo certo. Se fechar tudo, pronto, o mais que pode acontecer é melhorar o negócio, né? Estás a ver? Exatamente. A gente não quer que isso aconteça, porque é melhor. E agora, nós temos que entender como é que a gente funciona com isso no pós-Covid, que é uma outra situação, que é como é que a gente vai funcionar agora, nesta época que já está tudo aberto, como é que a gente aplica outra vez, né? Nós estávamos a jogar futebol, de repente começámos a jogar basquete. Então já estavam uns com as bolas na mão e outros a reclamar. Estás a ver? Não é? Depois, acabou o basquete, já está a vôlei, e tem gente com a bola na mão e não entende porque é que está errado. Não é? Porque agora já não é mais. O vôlei não se pode deixar a bola na mão. Tem que jogar. Então, o jogo vai mudando à medida que foi antes, durante e depois, e nós temos que entender qual é o jogo que está a fazer para jogar.
e temos que ensinar o nosso grupo a jogar e as regras novas, etc. E esse é um grande ponto teu, do Nelson, da Rita e desse grupo todo. Então, diz uma coisa, como é que foi essa vossa subida para 15K, assim, como é que foi todo esse processo que vocês, de repente, deram uma acelerada grande? Olha, Pedro, nós conquistámos ou realizámos o nosso grande sonho de chegar à equipa de presidente, né, em 2020. E sempre ouvimos dizer que o pino de presidente é bom, mas estar acima logo, pelo menos no 15, não é? Para estar tranquilo, cobrar o bónus, essas coisas, sempre ouvimos isso, sempre. Sim, claro. E isso ficou-nos sempre... 15 não significa 15, 15 significa 17 ou 12. Exatamente. Há uma variação. 10 significa 11 ou 9. Ou 9, 8, exatamente. Né? Isso mesmo, então, isso mesmo. Então, no 15 garante estar acima dos 10 e pegar os bónus. E pegar os bónus anuais, que esse ano vocês vão pegar os bónus anuais, não é? Yes! Bónus do Mark Hughes esse ano. Estamos muito felizes. Uma linha. Uma linha, né? Sim. Então esse ano vocês vão... Sabes quanto é que vai ser mais ou menos o teu... Ai, não faço ideia, Pedro. Não faço ideia. Mas tu sabes mais ou menos a média que é, não? Como assim? Uma linha como vocês que recebem, sabes quanto é que é a média? Não sei. 40, 50... Top! Extra! Não sabia. Olha, Marina, vamos ao Qatar ver a seleção para o ano. Já, o pobre é uma desgraça, né? Não pode ver o dinheirinho, já quer gastar logo. Já gastou. Já gastou. Pedro, eu não contei aqui a quem nos está a ouvir porque é que eu entrei na Herbalife. Na realidade, Pedro, quem nos conhece de perto, a Marina conhece mais perto, eu e o Sérgio nós adoramos viajar. E quando nós começámos a ver... com as nossas profissões, casarmos, termos filhos, casa, não sei o quê, não ia sobrar praticamente nada. E nós tínhamos feito uma viagem antes da Herbalife os dois, que foi ao Egito, que era baratinho, o hotel assim, QB, mas sabes, isso é uma coisa que nos une a mim e ao Sérgio, e nós vimos na Herbalife essa possibilidade, e cada vez mais, com esta nova realidade, né, o mundo mudou, do online, o 15K saiu, porquê, Pedro? Porque nós sempre te ouvíamos falar nas reuniões, né, dos capitães e dos V5 e do V10, está o momento feito, vai, acrescenta, põe em cima, né? E nós conseguimos ter a capacidade de, mesmo tirando ali os nossos breaks das nossas viagens, não é? Nós conseguimos sempre estar ligados e trabalhar com o grupo, porque uma pessoa entra no telemóvel e no computador em qualquer lado do mundo e está ligado e faz festas da maratona, até promove, não é? Nós tínhamos festas da maratona às 9 da noite aqui em Portugal e nós estávamos no México às 4 da tarde. Alta promoção, é uma baita de uma promoção. E nós acreditamos nisto, porque foi isso que nós vimos na Herbalife e é isso também nós gostamos de passar, não é? Para as nossas pessoas, que é possível trabalhar, não é? Mas ao mesmo tempo usufruir na caminhada. Nós acreditamos nisso. Não usufruir lá na frente e ir usufruindo, não é? À medida, né? E consoante as nossas responsabilidades. Sem dúvida, sabes, Pedro? A vida é hoje, a vida não é no futuro, a vida é hoje. Exatamente. É hoje. Eu li um livro que se chama O Poder do Agora, e que me fez muito sentido em determinada altura da minha vida. Eu até tinha comentado que a Marina, nós chegámos a milionário, nós éramos, eu era uma miúda de 25 anos, Pedro, a conduzir um Mercedes SLK descapotável, não é? Nós casámos, fizemos um casamento da rumba, porque éramos da equipa de milionários já. Foram 200 pessoas quase ao casamento. 3/4 era pessoal da Herbalife, sabes, tipo, o nosso casamento, em vez de ser, sabes, a bater assim para o beijinho, era a caixa das pastilhas. É o máximo. Era a caixa das pastilhas assim e tipo, ficou tudo chocado, né? Todos os nossos familiares e amigos, fora Herbalife, ficou tudo chocado. Quem são né? esses malucos? Quem são esses malucos? Exatamente, mas olha, foi espetacular. Era esse povo drogado que trouxe essas coisas na festa. Isso. Éramos todos, né, Beto? Éramos todos. Né? Havia muita caixa verde em cima da mesa
E nós fizemos um grande casamento com o dinheiro da Herbalife, né? A nossa lua de mel também, as nossas primeiras férias da Herbalife na Tunísia, que eram umas férias, acho que foram umas férias regionais de Portugal, foram 2 dias a seguir à lua de mel, nós chegámos de uma, fomos para a outra, porque é isso que a gente gosta, né? É isso. Pronto, que e cada um tem que fazer as coisas que gosta e que, estás a ver, a mim, hoje, só de pensar em pegar o caminho do aeroporto, já começa a ficar com arrepiado e com problemas de pele, e já começa a ficar com claro, alergias. Só de pensar o caminho do aeroporto já fico alérgico. Mas porquê? Pedro, mas se calhar são estágios. Pois, 28 anos de estrada. Sabes que eu cheguei a fazer 300 viagens por ano. Eu cheguei a ser... Eu entrava nos aviões e dizia assim, boa noite, senhor Cardoso, como é que está o senhor? Bem-vindo, seja bem-vindo. Mas o senhor ontem acabou de chegar, hoje já está aqui de novo. Hoje já estamos aqui de novo. Eu tive comandante que sentou do meu lado no avião, na primeira classe, e disse assim, então Pedro, vai para onde? Eu estou indo Los Angeles, Narita, sigo para, sei lá, Singapura, Tailândia, Frankfurt, vou passar em Lisboa para ver a minha mãe e depois já pego o avião para o Brasil e sigo para a Venezuela. Pronto, normal, né? Normal, aquele itinerário normal. E eu disse, mas em quantos dias? Sei lá, 5 dias, 6 dias, né? 15 dias uma reunião. E ele dizia-me assim, Pedro, mas você viaja muito mais do que o que eu posso viajar, porque quando eu faço 12 horas de avião, eu tenho que ficar não sei quantas horas. Tem que parar. Eu não espero nada. Eu chego, eu faço a reunião, eu chego de manhã, faço a reunião durante o dia, pego o avião à noite, durmo no avião, acordo noutra cidade e assim vamos. Eu disse, mas é assim que é a vida, meu filho, não tem coisa, é assim que se fazem 50, 60, 70, 80, 100 cidades por ano, de outra forma. Tem mais horas de voo do que o comandante. É isso. Não, naquela época então era muito engraçado, porque eu tenho, claro que isto não é sobre mim hoje, mas é muito engraçado as histórias que eu tenho nos aviões, e as coisas que eu ouvi dentro dos aviões, e as coisas que, estás a ver, porque sempre na primeira classe, sempre que as pessoas ali... as pessoas que eu conheci, né? Ainda ontem estávamos a conversar de outra situação e alguém falou do Lewis Hamilton e eu disse, o Lewis Hamilton, eu tenho autógrafos e coisas do Lewis Hamilton porque nós fomos no avião do lado. Eu vinha de Singapura, acho que tinha sido o Grande Prémio de Singapura, e eu vinha na primeira classe da Lufthansa até Frankfurt e viemos juntos, e viemos na conversa. Quer dizer, estás a ver, tipo assim, coisas que aconteceram comigo, ou o Michel Teló, quando estava bombado. Sim, o cantor. Quando ele lançou aquilo lá, se eu te pego, sim. Eu me dou bem com ele até hoje, né? E o Michel Teló, as pessoas queriam comer o Michel Teló, estás a ver? Michel Teló, em qualquer lugar que ele ia, as pessoas queriam agarrá-lo. Claro. Estás a ver? Era uma loucura. E ele não tinha o dinheiro e as coisas que tem hoje, né? E aviões particulares que não tem hoje, e ele vinha na classe executiva. E eu vinha na primeira, eu vinha sozinho na primeira. Então, quando chegámos ao Brasil, alguém chegou ao pé de mim e disse assim, olha, e tal, que uma van especial só para mim. Né? E pronto, a menina que conduzia a van já conhecia toda a gente, conhecia a família toda, aquela coisa toda. Então a gente ia por outros canais, a gente não passa pela alfândega, tudo é outros canais, estás a ver? São outros canais de quem é black das companhias aéreas, quem sabe, quem conhece, sabe que é assim. E a pessoa chegou ao pé de mim e disse, você não se importa que o senhor Michel Teló vá consigo na van, porque estão ali atrás de toda a gente, querem matá-lo. Não, ele que venha comigo. Então, quer dizer, tu vês que a gente tinha mais estatuto do que esses gajos que são famosos, claro. E eles iam com a gente, e depois... E quando eu cheguei lá onde a gente sai, né, e vi aquela gente toda a correr para ele, foi quando eu cheguei à conclusão que nós temos muita sorte na Herbalife. Porque ser famoso é muito bom. É muito bom. Pedirem-te autógrafos é muito bom. E lá na frente de 15 mil, 20 mil pessoas, como a gente faz, ou 30 mil, tá, e conversar, é muito bom. Mas depois, quando sai dali, aquilo tem que acabar. Não há paparazzi, exatamente. Não, depois acaba, né? Ótimo, vamos para casa, vou ali no McDonald's, vou para a fila como toda a gente, ninguém olha para mim, ninguém nem sabe quem eu sou, certo? Certo. Ok? Na fila do McDonald's, quer dizer, só fomos uma vez, porque a Júlia não está cá, está aí nos Estados Unidos, então eu e o Pedrinho ainda podemos ir ao McDonald's. Estamos a fazer tudo que a gente pode fazer quando a mãe não está em casa, nós estamos a fazer. É isso mesmo. E então acontecem coisas interessantíssimas, né, na nossa vida que nós
jamais imaginaria. Mas vamos lá, vamos continuar a conversar sobre isso. Pedro, mas estás a ver, eu vibro com isso, estás a ver? Foi isso que eu procurei, né? Lá essas coisas para mim, tu estás a contar as histórias e eu tipo, eu vivia isso tranquilo contigo, estás a ver? Eu gosto. Se calhar ainda não cheguei ao... acho que é ótimo, mas por exemplo, agora as minhas viagens são só 200 km para o sul, para a minha casa de campo, e 60 km para cima, para a marina, para o meu barco, e não vou para lugar nenhum. E para mim não saio daqui para nada, mas estás a ver? Porque a gente já fez, claro. Mas não tenho saudades nenhumas. Mas eu fico feliz com as pessoas que querem viajar e que querem conhecer os lugares do mundo, estás a ver? E querem ir, não sei, foste para o México, foste para onde? Estivemos na Riviera Maia. Riviera Maia. Vamos para lá agora também. Mas... O ano que vem estamos lá. Vamos para lá. Eu já fui... Várias vezes. Já fui lá algumas vezes. Mas junho vamos de novo. Eu já vou ficar perto do Pedro, porque a tequila para o Pedro é diferente. Acho que 8 anos, 5, 6 seguidos. Não, porque ele vai cheio de urticária, né? Pois tem que viajar, vai cheio de urticária, Beto, nem te chegues. Pedro, esta cena das viagens... Beto, tu ias perguntar uma coisa, deixa-me só dizer isto. Esta cena das viagens, Pedro, uma coisa que a gente ouviu sempre o Alan Lawrence falar, né? Que é que tu vais viajar e... Tens de ter o foco de deixar semente, né? E nós sempre que vamos para qualquer lado, não sei, eu acho que a gente fora de Portugal, eu e o Sérgio, sinceramente, a gente transforma-se, Pedro, porque de repente parece que falo mais. Não tenho qualquer tipo de, sabes? Falo muito mais da Herbalife e da oportunidade. Porque tenho aquele foco de deixar coisas, sabes? Helena, sabes que, por exemplo, nós temos um amigo que é o Claudinei, lá da Aleph, não sei se sabes quem é o Claudinei, deves saber, e o Claudinei é uma figuraça. E ele diz assim, eu nasci para ser turista. O meu sonho é ser turista. Talvez tu, Helena, seja a mesma coisa. E ele diz assim, quando eu saio de casa eu vou feliz, eu vou para todo lado. E quando eu começo a voltar para casa, quando eu começo a chegar a 30 km de casa, eu já começo a ficar com depressão. E ele diz assim, eu até às vezes, quando estou a chegar em casa, fico no hotel mais uns 2 dias antes de chegar em casa. Então tem gente que é assim, estás a ver? Ele faz quarentena. Tem gente que é assim. Eu não, eu adoro chegar em casa, adoro ficar em casa, de preferência não sair de casa, estás a ver? Eu sou... Sim. Mas é assim, são depois de 28 anos de estrada. Claro. Vou dizer que muitas milhas. Os 2 não foram de estrada. Mas são 28 anos muito intensos, Helena, muito intensos, com muitos eventos, com muitas pessoas. E vou-te dizer uma coisa, se vais fazer isso, vou-te dar um conselho a ti e a todos que viajam muito. O importante não é conheceres o local, o importante não é conheceres o turismo, o importante é que deixares lá um amigo. Sem dúvida. Uma pessoa amiga, independentemente do negócio, não, uma pessoa amiga. Uma pessoa que a próxima vez que voltares para aquele lugar, ela vai dizer assim, Helena, fica na minha casa. Fica na minha casa, Pedro, é exatamente isso. É exatamente isso. Se tu tiveres 365 amigos desses, nunca mais precisas de nada na vida. Nem de casa. Fica na casa de cada Nem de casa. Todo dia. Para a casa do outro, também vai para a casa do outro, certo? Mas eu gosto. Roberto, eu não poderia, se eu fosse lá, tu estás a morar onde? Não é, Presidente? Marília. Se eu chegar em Marília, Roberto, tudo bem, estou aqui em Marília, posso ficar na tua casa, o que é que vais me dizer? Não, lógico, se não ficar em casa é que a gente fica chateado. Vais-me dar um batidozinho para eu tomar, vais? Tem no Treve proteína. Vais fazer um jantarzinho para mim, uma garrafinha de vinho, uma coisa assim, vais com o Pedro Cardoso na tua casa, tranquilo? Vou fazer uma açaizinho, vamos? Pronto, está resolvido. No dia seguinte eu vou para a casa do Rodriguinho, no dia seguinte vou para a casa do outro qualquer ali da região, pronto, é isso. Assim como a gente já está convidado para ir para a casa da Marina. O resto não interessa nada. Já estão convidados, Se tu fores a Portugal, tu vais ter a certeza absoluta que a Marina vai-te receber lá, a Helena vai-te receber. Com certeza. Eu só estou juntando. Eu estou guardando os euros só da passagem, porque o resto eu estou contando a Marina em Portugal, então eu estou... Só esperando o Lourenço. Pela velocidade que você está guardando os euros, acho que você vai ter que ir nadando. Helena, você falou que adora ouvir as histórias do Pedro, né? Ele não sabe ainda, mas eu e a Marina estamos organizando um podcast especial só para ele contar as histórias, com algumas horas. Um dia a gente vai ligar para ele e falar, Pedro, acessa o link aí. É um podcast de Natal, Réveillon, é um podcast 3 dias.
É o nosso Roberto Carlos, sabe? Ele aparece no Natal, faz o show. O cantor, o Roberto Carlos, o cantor. A minha mãe... É o especial de Natal, o especial de Natal. A minha mãe é fã número 1 do Roberto Carlos, a minha mãe. Olha, Pedro, diz. Continua, Helena, continua. Não, eu estava-te a dizer, nós temos uma história muito gira isto das viagens. Nós estávamos uma vez, numa viagem que fizemos os dois nós prometemos a nós mesmos que passado 10 anos do nosso casamento repetíamos uma lua de mel similar. Então tínhamos ido ao Bali. Similar porque depois de 10 anos já não se consegue fazer tudo que se fez na primeira lua de mel. Consegue. É só a lua, porque o mel foi mais tempo. Porque na primeira lua de mel bebe-se vinho ruim e na segunda lua de mel já o vinho já melhora um bocadinho. Mas olha, nós a nossa primeira lua de mel já era a equipa milionária da Herbalife, já foi bonzinho, já foi bom. O vinho já era de uvas, então. E nós fomos na Tailândia e estávamos no último spot que nós fizemos assim eu gosto muito de organizar as coisas, sabe? Não gosto de ir para a agência, faço eu, gosto de pesquisar e dizer e de sugerir. Já começas a viajar em casa quando estás a planear, isso que é verdade. Completamente. Eu vibro com isso. E nós estávamos no último spot, que era num hotel nas Ilhas Pipi, e tínhamos estado ao final de 16 dias sem ouvir falar português, uma pessoa até já fica com saudade, estás a ver? Ao início é assim, espetáculo, aqui não há ninguém, está ótimo. Posso mandar toda a gente à merda que ninguém entende. Exato, estás a ver, que falar à vontade, mas tu sabes, depois já começa a dar aquela saudade. E nós estávamos dentro d'água, lá na praia, e ouvimos falar português, e tipo, olha amor, temos que arranjar maneira Olha uma vítima. Ai, coitadinhos. Coitadinhos, nem sabem o que é que eles estão a se aproximar do tubarão. Olha, o radarzinho. Nós adoramos conhecer pessoas e vibramos, às vezes, sabes, o fim, claro que está lá o objetivo de apresentar a oportunidade Herbalife, mas hoje nós adoramos, isso que tu estavas a dizer, de ter uma casa para ter um amigo, é isso, Pedro, e nós adoramos conhecer as pessoas e as histórias das pessoas. Então conhecemos lá um casal, passámos a tarde com eles. Eram de onde? Eles são portugueses, mas trabalham e vivem na Suíça, em Geneve. E nós tínhamos estado lá e tal, no retiro e de repente dizemos assim, olha, amanhã vão tomar um pequeno almoço a que horas? Não sei quanto, já não sei. Então, olha, venham tomar um pequeno almoço connosco. O que é que tem na mesa do pequeno almoço? As coisas do hotel e a saqueta do Fórmula 1 e o chá e o aloé, né? E nós preparamos lá um mexido e coisa. Ele provou, gostou, ela é médica, ele é engenheiro, adoraram os produtos. Era o último dia que nós tínhamos lá, Pedro, nós e eles. Nós íamos sair para Singapura e de repente estamos na recepção os 4 a tentar registá-los, mas estás a ver, Ilhas Pipi, internet, pau, cai. Quando estás quase a chegar ao fim do pagamento, pumba, cai. E eu, caraca. Mas lá conseguimos, nós registámos, eles pagaram, assim, olha, beijinhos, que o nosso barco estava à espera para nos levar da ilha, mas sabes aquelas coisas que a gente não desiste até ao fim. Registámos-os, eles hoje são supervisores, depois nós já fomos ter com eles, ficámos em casa deles, fomos a um evento em Geneve, eles levaram-nos a conhecer ali os spots, provámos a primeira vez fundiu de queijo que eu achava que odiava, mas a coisa tipo até é bom, até correu bem, sabes? E estas coisas que a gente... Gruyère é um queijo, fundiu de queijo. Gruyère, eu adoro Gruyère. Mas está bem, tudo certo. Sim. Não, mas foi muito fixe. Olha, Pedro, estamos só a contar coisas boas, mas sabes que nós passámos, né? E se calhar por isso é que também a gente não se conhece tão de perto, porque nós éramos com 26 anos, né? Menos pouco preparadas para o dinheiro que a gente estava a ganhar, né? E eu não sei se a minha mãe ainda me está a ouvir, né? E muitas vezes os pais o que é que fazem? Protegem, Herbalife. E eu sempre tive o discernimento de dizer, não mãe, as coisas não correram tão bem porque nós não soubemos gerir o nosso dinheiro, né? Portugal passou uma crise e o mundo na altura, né? Mas Estamos a falar de 2008, 2009, exatamente, 2008. Exatamente. E nós, pela nossa ingenuidade, né, de ganhar muito dinheiro e
o bruto casamento, a bruta lua de mel, o bruto carro, dinheiro, né? E gastar muito exatamente, gastar mais do que aquilo que... Ou seja, mas nós tivemos a capacidade de ouvir as pessoas que nos diziam, vê lá. Não é? Tua mãe está a ouvir, Olha, a minha mãe está a mandar, mas o coração é verde, Pedro, é bom, é verde, é Herbalife. E eles apoiaram-nos nesta altura complicada da nossa vida, mas eu sempre disse à minha mãe, mas não tem a ver com a Herbalife, tem a ver connosco, não é? E uma coisa que nós definimos a partir daí, Pedro, foi que nós nunca mais íamos passar por uma situação destas, então nós investimos e evoluímos na nossa educação financeira, porque até então era zero, ninguém ensina na escola a gerir o dinheiro. As pessoas nem sabem a riqueza que têm quando têm a possibilidade de ter uma academia, como nós temos às segundas-feiras, onde se fala de gestão financeira, porque é transversal à nossa vida toda, não é à vida dela. É verdade. E nós recuperamos com o apoio dos nossos familiares, sempre conectados. Sabes o que é conectado não de perto, mas a ver tudo e a perceber o que é que se passava, a trabalhar em nós. Eu partilhei com a Marina, fiz um curso de coaching pessoal e isso ajudou muito a ultrapassar barreiras e, sabes, mandar coisas para trás. Olha, por exemplo, vou-te contar isto a vocês os três. Sabes que nós tivemos algum tempo não tão conectados com o sistema, por exemplo, e não é fácil tu teres a vontade de vir novamente. Quando eu fiquei grávida foi o momento chave desta ansiedade que eu tinha de querer estar novamente, conectar-me com aquelas pessoas que eu sabia que me iam receber, porque nós nunca perdemos a visão, Pedro. Eu sempre soube que eu ia ser presidente da Herbalife e sempre soube que nós íamos ter a vida que nós temos hoje, mas nem sempre os caminhos são diretos, retos, e nessa fase essa pessoa que tornou-se uma amiga e tornou-se nossa supervisora depois também, ajudou-me a libertar, sabes, crenças, tipo, eu vou vir de novo, o que é que as pessoas vão achar, o que é que as pessoas vão pensar, ou seja, a deixar para trás essa carga que eu tinha em cima de mim, não é? E que as outras pessoas não queriam nem saber, mas que eras só tu que fazias isso. Não é? Exatamente, Pedro. E nós fomos muito bem recebidos, mas sabes, quando nós começámos a desenvolver novamente com mais afinco a atividade, nós tivemos uma conversa aos dois e eu disse, não, nós temos que regressar e temos que conquistar o nosso espaço, não pelo que já temos criado, mas pelo nosso valor, o que nós vamos dar daqui para a frente. E nós temos feito isso desde esse nosso regresso. Olha, os sinos da igreja estão a tocar, não é? Mas não é o casamento. Aqui. É a missa. Estão-me a chamar para a missa. Mas foi bom agora, foi bom que é para... Quando a história fica emocionante, o Pedro coloca esse sino. Toca o sino. O padre aqui do lado. A Marina conhece, eu sou... Helena, já que estás emocionado, deixa-me dizer-te uma coisa que é interessante, tá? O que acontece contigo, acontece com muita gente na Herbalife. A pessoa coloca uma pessoa de sucesso, o negócio não depende mais dela e ela não se sente mais, não vou dizer que é bem-vinda, não se sente mais, parece que não está mais no espaço dela. E às vezes a pessoa prefere se afastar, até porque às vezes, pensando pelo negócio, é melhor tu deixares as pessoas irem do que ficares a interferir. Então ficas mais ou menos ali, dás uma certa distância. E há gente que, como não quer criar nada novo, acaba por ficar nesse limbo, se vou, se não vou, se faço, se não faço. Mas quando a pessoa decide fazer algo paralelo, algo lateral, não aumentar o que eu já tenho com aquilo que eu já tenho, algo lateral. Olha, eu estou aqui para te ajudar. Estás a ver?
A Marina tem pessoas no grupo, estou aqui vendo o Alberto, está aqui agora, aplaudiu, vi que ele aplaudiu o Alberto aqui. Pessoas que podem decidir, apesar de já ter uma grande organização e ter um grande grupo, decidir, tá bom, eu já tenho isso, eu vou apoiar o meu grupo naquilo que eles quiserem, se eles quiserem. Mas eu vou fazer o meu trabalho e eu vou fazer algo paralelo, algo que encontre o meu caminho. O meu patrocinador, por exemplo, o Zé Luís, entender? Se um dia ele quiser fazer linhas laterais, outras linhas que não sejam a nossa linha, ele vai fazer e ele vai ser mais avaliado por esse valor do que pelo Pedro Cardoso. O Pedro Cardoso já é uma coisa que já foi feita há 30 anos atrás. Exatamente. Então, mas é difícil tu teres um sucesso, tu teres um Pinto Presidente, tu teres tudo e, sobretudo, teres a coragem de voltar e de enfrentar. Não é nada fácil, eu imagino. Sobretudo quando já ganhas dinheiro e a tua vida está ótima. Mas existe o outro lado, que é a realização pessoal. Com certeza és muito mais realizada hoje do que eras antes, não é? Muito mais. Muito mais. E sabes, e sentir que, sabe, estamos a conquistar o nosso espaço, estamos a conquistar o nosso caminho, temos muito para dar, temos muito para contribuir e temos tentado fazer isso e isso dá-nos um preenchimento muito grande, Pedro, porque somos muito gratos àquilo que já temos, sem dúvida nenhuma, muito gratos para sempre àquilo que já temos, mas queremos mais, não é? Eu sempre quis andar em jato privado como a Ivone e o Martinante, lá está, viagens, e eu quando entrei na Herbalife eles eram um casal de Shermans muito novo e andavam de jato privado e eu assim, não, é isso mesmo que nós queremos, então... estamos no caminho. Como as coisas são engraçadas. Estamos no Vai caminho. atrás do teu jato, porque se tem coisa que eu não gosto é de voar e se tem coisa que eu não gosto é de avião pequeno. Eu gosto de avião quanto maior, melhor. Ó Pedro, eu nunca andei no pequeno, né? Nunca andei no pequeno, se calhar também não gosto de voar, não é que... Pô, eu ando de moto, eu ando de carro, eu ando de barco, mas eu ando de qualquer coisa, mas voar não é a minha onda, estás a ver? Não gosto de voar de helicóptero, não gosto de voar apesar de eu voar muito e de andar muito de um lado para o outro, mas quando as pessoas dizem, Pedro, porquê é que não tens o avião? Pedro, porquê é que não tens o helicóptero? Não é a minha onda, não é. Eu, se puder, eu vou de carro, estás a perceber? Eu gosto muito de ir de carro, gosto de guiar. Se eu morasse em Portugal, jamais eu pensava em andar de avião, porque é de Viana do Castelo até Algarve, a gente faz rapidinho. Não é? Aqui no Brasil é que não dá, de ir para o Nordeste. Comparado. Não dá, tem que ir no avião. E às vezes tem que andar de avião particular também, ou de helicóptero e tal. Mas basicamente eu não gosto, percebes? É bom que tu sejas diferente e que tenhas essa visão, porque é assim, para seres chairman precisas de 5 diamantes. Podes ter um, precisas dos outros 4, então não adianta nada. Claro, não adianta nada, tens de correr atrás dos outros. E digo-te uma coisa, para andar de avião particular precisas de menos do que aquilo que tu imaginas, mas precisas de mais umas linhazinhas, estás a ver? Sobretudo na Europa. Sabes quanto é que tu precisas para andar de avião particular na Europa? Eu já sei. Eu vou-te contar o que é que eu já sei só. Então, eu sei que daqui, nós já fomos para 2 vezes para Menorca com a nossa família, porque é umas Caraíbas aqui a 1h30 de avião, e eu uma vez, uma pessoa para saber... Para conquistar tem que saber quanto é que era. Então, daqui para Menorca, não é? Fretar o jato da NetJet, por exemplo, agora passando aqui a publicidade, a ida é 25 mil euros. Por isso, a ida e volta deve ser 50, mais ou menos, não sei. É isso, Pedro, que ias dizer? É mais ou menos isso? Ia-te dizer que tu podes comprar o cartão da NetJet, percebes? E anualmente, por 100 ou 150 mil euros no cartão, ir gastando as horas que estão lá. Estás a ver? 150 mil euros. Não, mas percebes? Só isso? Não, é assim que funciona. Na hora que tu puderes pôr 100 ou 150 mil euros extra, não faz diferença na tua conta. Vai descontando o passe. Vai descontando. É isso? Pronto, estás a ver? E pões 100 mil euros lá. E esses 100 mil euros vai-te dar X horas de voo. Porque quanto mais tu pões, mais horas de voo tu negocias. Claro, né? claro. Aí vai-te dar 30 horas de voo, dependendo dos aviões. Pronto, essas horas tu gastas como tu achares melhor. Vais para Madrid, vais para Paris, vais... Intercontinental não vale a pena, porque é muito caro o voo. Estás a ver? Não vale muito a pena. Então, bom é voo de 1h30, 2 horas, é os melhores voos para fazer. E se tiver no fim... Estás a ver? E no avião que tu não podes ir deitado, para um avião
quer dizer, tem cama, mas é para 2, não é uma coisa boa, como o G5. Estás a ver? Então, eu tenho um bocadinho de experiência, não tanto, mas tenho alguma experiência, e devo dizer uma coisa: se é o teu sonho, corre atrás dele, mas para isso vou dizer uma coisa: para ter 100, 150 mil euros disponíveis sem coisa, provavelmente tens que ser chairman, ou tens que ser... É esse o foco. Então é isso, vamos atrás dos outros. Se o cartão chegar nesta conversa. Se o cartão chegar no fim, você vai de avião e volta de ônibus. Chega lá, acabou o crédito. Vai de avião particular e volta do autocarro. Chega lá, acabou o crédito. Não importa, mas foi. Fez a vida social. Não fez faz igual a Marina. A Marina, ela viaja uma vez no ano. Está certo. Sabes que a Herbalife, ela faz isso com os chairmans, né? Não sei se vocês sabem disso, mas todas as nossas viagens, por exemplo, segunda, terça e quarta-feira, agora nós tivemos o nosso retiro de chairmans, né? E esse retiro é todo ano, a gente viaja para algum lugar, blá, blá, blá. Este ano foi online, mas normalmente a Herbalife o que é que faz? Nós vamos para um determinado lugar, por exemplo, Singapura, imagina, ficamos no hotel, 3, 4 dias de reuniões, e normalmente o local das férias, vamos imaginar Maldivas, ou sei lá, depende para onde a gente vai, é tudo avião particular, então vai toda a gente no avião particular só para ter o gostinho de... Uau. Exatamente, é muito bom, é muito, muito divertido, não se perde tempo, entra-se sem ter que fazer check-in, né? Vai-se direto para a pista. Tem que ser chairman mesmo, essa é a minha cara, tem que ser chairman. Pronto, então, filha, trabalha para isso, porque vale a pena. Aí, Helena, às vezes você já vai viajar antes, porque se viajares muito antes, nunca chegas. Então é preciso, sim, viajar, sim fazer, mas não o suficiente que te impeça de chegar ao passo seguinte. Esse que é o mais importante de tudo. Porque muita gente que começa a ter ganhar um dinheirinho, ter um estilo de vida e começa já a aumentar o seu estilo de vida, e aquele estilo de vida que a pessoa realmente deseja lá na frente nunca chega. Porquê? Porque ela gastou pelo caminho. Estás a ver? Gastou o tempo que não permitiu fazer. Então, por exemplo, eu agora... eu posso viajar para onde eu quiser, etc. Estes 2 anos tenho estado em casa a trabalhar que nem um louco. Até dezembro é red light, como vocês chamam aí, é no pé no fundo, pé na tábua, tá? E não me interessa. A Juliana está em Nova Iorque agora e eu não vou para lugar nenhum, estou a trabalhar. Em 2022, né, vou ter um bocadinho mais de tempo disponível, mas pode ser que eu em 2022 ainda esteja. Porquê? Porque eu sei o que é ser círculo de fundadores e ir para outro nível. E talvez seja uma coisa que tu não sabes, o Círculo de Fundadores tem um cartão desses. Tá? Não sei se tu sabias disso. Não. Tá? Ganha faz parte do Círculo de Fundadores ter um cartão para isso. Tá? E vem com tal crédito? Desse cartão que a gente está aqui a falar. Ei, Pedro, ele vem com o Círculo de Fundadores tem um budget, um X valor, para tu gastares em viagens aéreas, de avião particular, coisas assim, o que tu quiseres. Boa! É um budget. Tá? É um budget para isso. Então, tu vais poder, eu quero, não sei o que, tá. Então, até aquele valor, tu podes gastar anualmente, quero que ir com a minha família no avião particular, para não sei para onde. Pronto. Ô, Marina, estou cancelando aqui. Assim. Então, já tens mais um motivo também para ser Círculo de Fundadores. Com então, certeza. eu, em vez de pensar assim, como é que eu vou fazer isto para andar de avião particular? Que não é o meu caso, que não é uma coisa. Eu fiz Círculo de Fundadores e depois penso o que é que eu vou fazer ao dinheiro. Talvez eu troque tudo por bilhetes de autocarro. Pedro, eu ia dizer isso. E levo o meu grupo todo para a extravagância do autocarro. Tu chegas a Círculo de Fundador, não tem como gastar o dinheiro. Já tem tudo incluído. Tem, acredita que tem. Sempre tem como gastar o dinheiro. Tem sempre. Isso sempre tem. Se tu quiseres. Marina, eu estou cancelando minha viagem para Portugal aqui. Lena, só para agora chegar, já tem 1h15, não parece. Vou esperar chegar o cartão. Passámos aqui. Eu quero saber se as pessoas o cartão. Tá? E uma dica de ouro que tu dês para as pessoas que estão agora na Herbalife, para as pessoas para terem sucesso na Herbalife, assim, pela tua visão, qual seria a dica de ouro que tu davas para as pessoas? Olha, Pedro, a primeira parte da tua frase eu não percebi. É só a dica de ouro ou havia qualquer coisa que disseste antes? Antes eu disse quem são as pessoas que tu segues, estás a ver na Herbalife, ou no Instagram, ou o quê? Estás a ver as pessoas que tu segues que te inspiram na Herbalife. Sim, e a segunda é a dica de ouro que tu dás para as pessoas, tá? O Sérgio Godinho diz que está aqui, que já saiu para viajar, que tu não foste com ele, tu estavas no podcast e ele já está a viajar sozinho. Não, vamos com tudo para Chairman e para Círculo Fundadores, é isso que ele está a dizer. E pronto, já está resolvido o teu problema do avião particular já. Está resolvido.
Olha, Pedro, quem é que eu sigo? Sabes, eu inspiro-me em várias pessoas, porque as várias pessoas de Herbalife trazem-me coisas diferentes, estás a ver? Por exemplo, uma pessoa que eu sigo, que é a Marina Pinto, por exemplo, que é uma presidente, que é como costumas tu dizer, Pedro, é uma presidente com atitude de membro e de supervisor. Está sempre na produção, mas está sempre maravilhosa, faz uns vídeos espetaculares. Está sempre animada. Nunca vi a Marina. Está sempre animada, está sempre com um sorriso, sabes, com uma palavra... A Marina nunca teve problemas na vida, né? Coitada! Ela nunca teve problemas na vida, né? Não, já nasci assim. Já nasceu assim. Não, mas entendes que há pessoas que têm pequenos problemas e transformam-nos em coisas grandes. E tem outras pessoas que têm problemas, mas são sempre assim, são animadas, são fora de controle. E eu acho que ela caiu no potezinho do sorriso quando ela era pequenina. A mãe deixou-a cair, ela caiu de cabeça no pote do... E ficou assim. Como é que é daquele do leite condensado? Acho que ela caiu de cabeça na pote do leite condensado e ficou assim, feliz para o resto da vida. Sim. Olha, Pedro, em termos assim de Instagram, não te vou dizer assim, sabes? Não é Instagram, estou a dizer assim no geral, pessoas que tu segues, tu gostas, percebes? A Marina, pronto, é suficiente, não precisas dizer mais ninguém, está ótimo. Okay. E agora a dica de ouro que a gente gostava que tu desses para as nossas pessoas. Olha, dica de ouro. Só é de ouro se as pessoas se puserem em prática, não é? Senão nunca vai ser de ouro. Se não puserem em prática, acreditar sempre até ao fim que se é possível para os outros, é possível para nós, mas saber cá no fundo que é possível desde que tu tenhas a capacidade de não perderes o foco, tenhas a capacidade de perceber que dá trabalho, não cai do céu, pode haver muito desaforo que tu podes ouvir, não é? De não vai dar certo, e se calhar não é bem assim, e se calhar não é bem assim, vê lá no que é que te estás a meter, não é? Estás iludida. E pode vir das pessoas que mais... Exatamente. E pode vir das pessoas que mais gostam de ti, Pedro. A minha mãe está aí a ouvir, não sei se ela ainda está ou não, e pode vir, porque ela me disse... ela até já se posicionou em relação ao avião. Não sei porque que ela não vai. Mas sabes, mas ela agora, eu tenho a certeza, Pedro, que ela neste momento é uma das minhas maiores fãs. Porque eu sempre disse que isto ia dar certo, mesmo quando parecia que não ia dar. Então, nós nunca podemos desistir, temos que fazer a nossa parte, se calhar às vezes fazemos mais, às vezes fazemos menos, mas nunca podemos deixar de fazer e principalmente nunca podemos deixar de acreditar, e às vezes é mesmo preciso isto, mesmo, e não é por mal que nós fazemos isto, mas às vezes é mesmo preciso isto, porque aquilo que vem de fora pode nos fazer duvidar às vezes de nós. E isso nunca pode acontecer. Nunca duvidarmos de nós e nunca duvidarmos da visão que a Herbalife um dia me mostrou na primeira extravaganza dos 25 anos de Herbalife em Atlanta, que eu estava lá no topo lá do pavilhão, daquele mega pavilhão, que foi o pavilhão que nós já tivemos até hoje maior, né? Era quase 30 mil pessoas naquele evento. Em 2005, foi a última mundial, Pedro, que houve. Foi onde eu recebi o meu reconhecimento de chairman. Exatamente. Foi lançada a Neurofusion e o Lift Off e não sei o quê. E sabes, eu era uma miúda com 24 anos lá em cima, e via o pessoal lá embaixo nas mesas e disse, mas um dia vai ser para mim, sabes? Aquela coisa que tu acreditas mesmo que vai ser, Pedro. E foi. E para a próxima extravagância que houver, que ainda não tive a oportunidade, eu vou-me sentar à mesa de presidentes, ao lado da Marina, ou ao lado de quem for, porque eu sabia que era para mim no meu íntimo. Eu nasci para ter isto. Eu nasci para poder viver a vida que eu quero. Eu nasci para ter tudo aquilo que um dia eu imaginei. Helena, show. Dá para ver que tu fizeste direitinho o coaching para pensar nisso. Eu também tenho essas frases que eu tenho que dizer a mim todos os dias.
Mas sabes que o meu patrocinador, tu conheces o Zé Luís, a Marina conhece, o Beto conhece, o meu patrocinador Zé Luís é a pessoa mais generosa que eu conheço no mundo. Não há ninguém mais generoso que ele. Há gente que é melhor que ele em várias áreas, mas mais generoso que o Zé Luís eu não conheço ninguém. Tanto que já vi o Zé Luís tirar da boca dele para dar. É verdade. Várias vezes. Então o Zé vai-te oferecer um presente. Ele disse agora que vai-te oferecer um presente. Agora que ele sabe que tu gostas de voar, ele mandou-te aqui um recado. Diz que vai-te oferecer um passe na SpaceX. E aí tu vais poder ir para Marte, provavelmente, a andar em órbita. Pronto, está pronto. Bora, Zé Luís! Está gravado. Já está gravado. Então, bora! Está registrado. Já sabes, agora tens que vou cobrar! Zeca Pandora, agora eu quero ir lá eu quero ir para o espaço. Então pronto, podes ir para todos os países. Esse aqui não, você vais ver a Terra lá de cima, é muito melhor. Pedro, olha, dream on, já estou a dream on. Já estás dream on, ok, está certo. Olha, Helena, foi um prazer estar contigo. Adorei, Pedro, acho que foi toda a gente aqui. O teu sorriso é cativante, a tua maneira de estar é muito cativante, és uma pessoa muito iluminada. Vamos agora colocar aqui a turma toda. Vamos voltar o Beto. Muito bom. O Beto, quando ficar ali em cima, não se vê os cornos dele. É muito mais interessante. A gente já põe ele ali que é para não... Para ver os corninhos dele não aparecem. Tá? E agora nós vamos... Resta-nos a nós agradecer. Muito bom. Resta-nos a nós apresentar o próximo podcast. E talvez o Beto e a Marina não tenham-se apercebido, mas nós terminamos hoje aqui 10 podcasts e terminamos aqui a segunda temporada do podcast. Então, talvez vocês não tenham visto passar o tempo, mas foi. É verdade. Os primeiros 10 podcasts foram rápidos também. Tivemos aqui a Helena e o Márcio. Os segundos 10 podcasts tivemos aqui o Beto e a Marina. E no próximo dia 2 de dezembro, tá, nós começamos a terceira temporada dos nossos podcasts LMG. Não vou dizer quem são as pessoas que vão estar aqui comigo, mas agradeço do fundo do coração à Marina, do fundo do coração ao Beto. Muito obrigada. Muito obrigada. Foi muito bom. A Helena muito Jordão, muito bom. Porque realmente foi fantástica hoje. E no dia 2/12, cá estaremos com a nova versão, terceira temporada dos podcasts LMG, com nada mais, nada menos que Darley Bortoli, um membro da equipe de presidentes aqui do sul do Brasil, uma pessoa incrível, espetacular, com uma história maravilhosa. Então vai ser o máximo de estar aqui com ele no próximo podcast. Agradecemos a todos vocês, beijinhos, obrigado Beto. Muito obrigada. Obrigado. E agora vamos encerrar a nossa transmissão. Obrigado a todos. Entrem aí, coloquem, né, ativem as notificações, tá? E inscreva-se no nosso canal, tá bom? Obrigado a todos, tchau. Beijinhos! Tchau.